do livro de Ezequiel, capítulo 1. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Tá bom, né? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, ou rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a palma do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, os 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E as semelhanças dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, ou os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor do berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. Insiste Ezequiel.
e os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 linhas e suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus ombros e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Vocês pensaram que o livro de Ezequiel seria fácil? Não, muito difícil, né? Como alguns livros que não foram colocados na Bíblia, não venham me dizer que foi Deus que não quis colocar, foram os homens. Sim, se não me falha a memória, 335 anos depois de Cristo é que fundaram a igreja. Eu não vou falar o nome que é hoje, mas a igreja na época era romana. Então, alguns livros importantíssimos não foram colocados na Bíblia. Interessante que Ezequiel, sim. E Ezequiel lembra muitas partes, lembra as alegorias de João, né?
no livro da Revelação, e também de um outro que não foi colocado, eu não vou falar o nome, do profeta. Tem muitas alegorias que lembram o que Ezequiel diz e lembram bastante o que João diz no livro da Revelação. Mas não foi colocado. Talvez para que não soubéssemos todas as verdades. Eu só disse que acho, penso nisso. Estamos aí no primeiro capítulo de Ezequiel. Não deixem de ouvir. Lembre de ouvir. Todos. No dia que puder, deixe seu comentário de quem eram esses seres viventes, como diz lá no sul. E tudo o que acontece nesse primeiro capítulo. Concordo com vocês. Eu estou estudando ainda para tentar explicar ao longo dos outros capítulos, para que possamos aprender mais sobre o que é mais difícil. Ah, Filipinho, mas tem os evangelhos de Jesus, tem os 4 evangelistas que nos mostram os milagres de Jesus. Ah, mas aí é fácil demais. Os milagres acontecem até hoje em nossas vidas, de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Nós temos milagres todos os dias de abrirmos os olhos pela manhã, de suspirarmos, termos os pulmões para poder, com o coração batendo, respirar. Se Deus me permitir, que eu estiver por aqui, não tiver voltado para a casa do Pai, são 48 capítulos. No início está mais difícil, mas vai facilitando, a gente vai entendendo. A partir do 12º, 14º capítulo, a gente começa a entender mais. Deus me pediu, acho que foi Ele que me pediu, o inimigo não foi. Então, eu sou filho de Deus. Então, acredito que o Espírito Santo deve ter tocado o meu coração. Eu não conseguiria ouvir Deus. Não, impossível. Um ou dele, lá foi o Filipinho, explodido, né? Mas ele toca o coração da gente do que é necessário. Eu, inclusive, na faculdade, eu achei muito difícil. Romanos, a carta aos Romanos, está no segundo livro, né? Aqui nós estamos no Antigo Testamento, que pode ser chamado de Velho Testamento. Romanos e Ezequiel. Nos estudos da faculdade, eu achei mais difícil. Ezequiel e Romanos. Depois que eu conheci as outras cartas de Paulo, então aí eu comecei a entender melhor Romanos. Mas Ezequiel, acreditem, é difícil. Peçam a Deus. Peçam ao Espírito Santo, que está aí contigo. Deus é contigo. Não precisa levantar as mãos. Não precisa ficar entre 4 paredes onde o homem construiu. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Meu querido Espírito Santo que habita em mim, me ajuda a entender o que eu estou querendo entender para saber mais da verdade. Em nome de Jesus, amém.